Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek, e hoje temos aqui um episódio especial de Natal. 3 sugestões para ler nesta época festiva, uma época de família, de amor, de compaixão e de melancolia. E as 3 sugestões que temos para hoje são um conto de Natal, uma história de fantasmas da arte de autor, o Castelo dos Animais, volume 3, A Noite dos Justos, da arte de autor, também. E, por último, temos a adoção da ala dos livros. Portanto, o Castelo dos Animais, o terceiro volume, A Noite dos Justos, continua a saga de Miss B, a gata, e dos outros animais do castelo, pela liberdade de expressão, pela liberdade de viver contra o touro Silvio. Miss B continua a tentar lutar a luta das margaridas de forma pacífica. No último volume nós percebemos que isso não aconteceu, tanto que os animais se juntaram todos para matar o cão número 1, o general de Silvio. E ela continua essa luta, os animais continuam a ser explorados, a passar fome, e ela acaba por negligenciar a própria família, os próprios gatinhos, a deixá-los com o Coelho César para prosseguir a sua batalha, a sua luta política, que se tornou bastante política neste volume. Por outro lado, Silvio está com dificuldades em manter o poder, tem um novo general, um novo número 1, um novo cão de caça, e está a ensiná-lo a ser um bom número 1, mas ao mesmo tempo está com dificuldades em conseguir manter o poder. Nós aqui somos muito fãs. Eu, principalmente, sou muito fã do Castelo dos Animais. É a saga que eu mais gosto, daquelas que estou ainda a ler. Não li Os Filhos del Topo, porque não li o terceiro ainda, portanto não posso falar, mas esta é a minha saga favorita ainda a decorrer. É maravilhoso, maravilhoso. As ilustrações já referiste nos outros 3 episódios que falei do Castelo dos Animais, são brilhantes. Não é um livro para crianças, tem um aspecto de fábula, e aqui é que está o truque, é um aspecto de fábula, mas muito realista. Isto será para adolescentes e para adultos. Isto poderá ser considerado uma sequela espiritual da Quinta dos Animais, ok? Este volume é muito importante porque dá destaque a personagens secundárias. Em primeiro lugar, nós percebemos porque é que o touro Silvio se tornou o grande vilão, o porquê dele ser assim. E é muito interessante perceber o outro lado. E depois percebemos que a Miss B está a negligenciar os seus filhos, que estão a virar-lhe as costas, porque elas dão mais atenção à luta política do que a eles, não é? E eles ainda são crias, precisam de carinho, do carinho da mãe. Apesar de terem um tutor, que é o Coelho César, bastante atencioso e carinhoso, eles querem a mãe. E depois, do lado do Silvio, vemos a mulher dele, que é uma vaca, uma grande vaca, literalmente é uma vaca, em todos os sentidos, que manipula Silvio e dá-nos que pensar, e olhamos para trás, que se calhar certas decisões que Silvio tomou foi manipulado pela esposa e se calhar não foram a ideia dele. Porque Silvio tem uma origem bastante humilde e talvez o último volume, o 4º volume, poderá ser, não sei como é que vai ser, mas poderá ser que essa informação do passado dele seja importante. Ele seja ainda um coração mole e seja possível dar a volta ao seu coração. Essa informação está aqui prestada, a origem dele, que é bastante triste, e eu acho que não é por acaso. Isto poderá ser um foreshadowing para o 4º volume. E estou muito ansioso pelo próximo volume porque isto acaba num cliffhanger. Portanto, ela, a Miss B e os seus animais, os seus seguidores, querem eleições justas para um novo líder, e Silvio acaba por aceitar essas eleições, mas ele tem um truque na manga. Provavelmente ele vai aldrabar as eleições. Como é que o vai fazer não sabemos. Fica para o próximo volume, e daí a minha curiosidade. Sobre pacifismo, justiça e família. É disto que o livro fala. Um conto de Natal, uma história de fantasmas, de Charles Dickens, um conto clássico que teve 300 versões diferentes, e esta é mais uma, e devo-vos dizer que a alteração aqui desta versão é bastante subtil. Das minhas versões favoritas do conto de Natal, eu gosto do Conto dos Marretas e gosto do Scrooge, que é uma versão com o Bill Murray, que se passa nos anos 80, em que Bill Murray é um manda-chuva do Wall Street. Esta será a minha terceira versão favorita, está entre as 3, e é a que tem as mudanças mais subtis. Basicamente, Scrooge não é um velho homem, mas sim uma jovem mulher. Mas isto é só trocar o género, não vai influenciar nada na história. Não influencia o fim da história, a 100%,
a história continua a ser a mesma. Todas as versões do Conto de Natal, a história é sempre a mesma, mas esta acho que é que traz as mudanças mais subtis e mais marcantes, porque estamos a falar de uma personagem que é uma mulher que subiu a pulso num mundo governado por homens, uma mulher jovem, fria, calculista, que não quer ser mãe. Toda a vida dela lutou para ter sucesso no mundo dos homens. Acabou por perder uma futura relação, uma futura família, ela está sozinha já há algum tempo, e isso muda muito o perfil da personagem. No fim, ela não se resigna tanto como o Scrooge que nós conhecemos, porque o Scrooge é um velho que já é um pouco cansado, de coração mole, tem pouco mais de 5, 6 anos de vida, talvez, e é um homem que teve que, pronto, veio de famílias com poder, com dinheiro, mas que ao mesmo tempo não teve que lutar assim tanto como aqui esta Scrooge feminina. E então é um coração mais mole. Ela aqui é muito mais fria, muito mais difícil dos 3 fantasmas darem a volta a esta Scrooge. Ela acaba por ter bom coração porque tem um instinto maternal. Eu acredito que as mulheres não são iguais aos homens em termos de... não só fisicamente, mas em termos de personalidade, tanto pela nossa sociedade como a própria gênese da mulher tem instintos diferentes dos instintos dos homens. Não significa que não haja homens com instintos femininos e mulheres com instintos masculinos, mas é uma mulher que tem aquele chamado instinto maternal, se costuma dizer. Não quer dizer que um homem não o tenha, mas é mais característico nas mulheres, e isso poderá influenciar um bocadinho aqui a decisão dela, mas ao mesmo tempo, como ela lutou tanto para chegar onde está, ela é mais fria e não se entrega por completo. Ou seja, no Conto de Natal original, Scrooge muda por completo. Passa do 8 para o 80. Aqui isso não acontece. Ela passa do 8 ali para o 60. Estão a perceber? Ela ajuda, ela tem bom coração, mas há coisas que nunca vão mudar. Achei muito interessante. Em termos de ilustração, é magnífico os enquadramentos, a caracterização dos fantasmas é espetacular, é muito cinemático mesmo. O esquema de cores é tudo muito... tem um estilo um pouco mais americano na ilustração. Às vezes parece que estou a olhar para frames de animações, ok? Tudo tem muito movimento, os fantasmas estão muito bem desenhados, muito bem pintados, tudo flui, tem uma fluidez natural, são imagens estáticas que parece que têm movimento. A caracterização de uma Londres nevada é espetacular, é fria e é solitária, apesar de ser uma grande cidade. Está aqui mais um dos meus favoritos de Conto de Natal, junta-se ao Scrooge de Bill Murray e a um Conto de Natal dos Marretas. Aqui está, excelente para a época natalícia, e vão perceber que o facto de mudarem o sexo da mulher, principalmente nesta altura em que se passa a história, muda muito o seu resultado final. E por fim, temos aqui um livro que tem um lugar especial no meu coração, por questões pessoais, A Adoção. Eu já tinha estado em contacto com 2 editoras e a chatear incessantemente 2 editoras para publicarem isto em Portugal, e acabou por ser uma terceira editora que eu nunca pensei que fosse publicar, a Ala dos Livros. A Ala dos Livros está a entrar num mercado e num público que não é o dela, é um público diferente. Eles já o tinham feito com o livro infantil do hipopótamo, o Amani, e então estão a ir para outro mercado, a atingir outro público, e eu acho que fazem muito bem. E isto fala sobre uma criança que é adotada por uma família que não consegue ter filhos, e acaba por a história não se focar na família, que era o que eu pensava que ia ser a história, focar-se na miúda e nos seus pais adotivos, mas não, acaba por se focar na história do avô adotivo. Ou seja, Kinaya é uma miúda do Peru, houve um terremoto na cidade dela, morreu muita gente, e então ela é adotada por esta família, e o avô ao início está um bocadinho de pé atrás, mas depois acaba por se apaixonar por Kinaya. O avô Gabriel acaba por derreter o seu coração. E nós acompanhamos a primeira parte do livro, a relação entre o avô e a neta. Depois, a meio, há um acontecimento que troca por completo a história deste livro, e eu percebi que Kinaya é apenas uma MacGuffin, é o combustível, o fio condutor para mostrar a história de um homem na casa dos 70. Fala sobre solidão, sobre envelhecer, sobre morrer, sobre aceitar os erros dos outros. E aqui o avô Gabriel está tão preocupado com Kinaya, porque este evento faz com que Kinaya volte para a sua terra natal, faz com que o seu filho seja preso, e é um golpe, uma facada no estômago tão grande
que depois a segunda parte do livro é ele a descobrir-se novamente, o avô Gabriel a descobrir-se e a perceber que temos que cuidar dos nossos e não, às vezes temos que desistir de uma fantasia, às vezes temos que desistir de um sonho e temos que nos focar na realidade das pessoas que estão ao nosso lado e temos que dar atenção a estas pessoas. Às vezes isso acontece muito, às vezes seguimos de forma cega um sonho e um encantamento tão grande que esquecemos e negligenciamos quem está ao pé de nós. E isso é muito errado. Zidru é um sacana porque ele levou-me numa viagem maravilhosa, agarrou-me pela mão, a meio do livro fez-me uma rasteira, eu esbardalhei-me no chão, tropecei, caí, parti os dentes, parti o nariz, parti a cabeça e parti o meu coração. E a segunda parte do livro sou eu a levantar-me, a apanhar os cacos e a colar pedaço a pedaço. Foi muito difícil ler este livro porque várias vezes surgiram lágrimas nos meus olhos e é difícil estar a ler e a chorar ao mesmo tempo, principalmente com óculos, fica tudo embaciado. Este livro era tudo o que eu sonhava e mais um pouco. É duro, é cruel às vezes, mas também é quente e acolhedor e no fim é um abraço de uma mãe, é um abraço de um pai, é um abraço de um avô, é um abraço familiar. É ideal para esta altura porque o Natal é isso mesmo, é família, é vivermos o momento com as pessoas que estão connosco e relembrar as que já não estão e que se calhar estiveram no Natal passado e neste já não estão, infelizmente. E é isso, sigam os vossos sonhos, mas não vale às vezes sacrificar tudo por um sonho. E lá há aqui uma expressão que ele diz o seguinte: o meu filho trocou um porco por uma fatia de fiambre. Esta frase é maravilhosa porque Gabriel era talhante, é um talhante reformado. Esta frase é maravilhosa. Ele tem outra frase que é: o meu filho ao querer construir uma família destruiu 3. São frases magníficas. Zidru tem aqui uma obra-prima e talvez este seja um dos livros do ano, na minha opinião. Não gosto desta capa, gosto da capa do original. Esta capa é exclusiva, penso eu, para o mercado português. Não sei se o mercado espanhol tem a mesma capa, se não. Mas esta capa é exclusiva. A capa dos outros volumes é diferente, se bem que eu gosto mais da outra capa, não gosto tanto desta. Se bem que esta reflete mais aquilo que se passa nesta história do que a outra. A outra engana-nos mais. Esta, se analisarmos bem esta capa, nós conseguimos entender mais facilmente o que está na história. Foi um jogo de ilusões. A primeira parte foi um doce envenenado que nos esmagou e nos reconstruiu novamente na segunda. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Parabéns à Ala por publicar este livro, parabéns a Zidru e parabéns a Moninho porque a ilustração dele é magnífica, magnífica, cheia de pequenos detalhes. Eu acho muito da piada ao ilustrador que ele vai, às vezes, quadros sem diálogo nenhum, ele foca só numa situação, ou num pé, ou numa mão, ou numa maçaneta, ou numa chávena de chá, seja o que for, ele foca-se em algo, naquele objeto ou naquela situação, e tem uma mensagem sempre, tem algo ali, um detalhe que ele está a dizer assim: olhem para aqui, para este pequeno detalhe. Magnífico. Pessoal, estas são as minhas recomendações de Natal. Não sei se iremos falar ou não de livros ainda antes do Natal ou antes do Ano Novo. Se não for o caso, boas festas, estão aqui excelentes prendas. Qualquer pessoa que não goste de banda desenhada vai deliciar-se com estes 2 volumes que eu aqui tenho. Se querem comprar uma série para ler mais, tem aqui este e mais outros 2 de Castelo dos Animais. Perfeito, prendas de Natal perfeitas para os vossos amigos e familiares. Boas festas, bom ano, bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.